mais um dia de gravação do nosso Liderança e Entretenimento. Eu, Tárcia Gonzalez, junto com Julinho Alves. Nós estamos aqui hoje, nesse especial com mulheres de sucesso, entrevistando a querida Maria Eulália de Araújo. Maria Eulália é uma cofundadora do grande acontecimento conhecido em todo o Brasil, Comida de Boteco, o qual, ano que vem, completa Boda de Prata, 25 anos do Comida de Boteco, que nasceu aqui, em Belo Horizonte. Muito prazer, Eulália. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. O prazer é todo meu. Obrigada, Tárcia. Obrigada, Julinho. Obrigada a toda a audiência aí que está assistindo a gente nesse momento, escutando. É um grande prazer, é uma honra estar aqui, sentada aqui conversando com vocês. Como que nasceu o Comida de Boteco? Toda vez que eu vou responder essa pergunta, ela remete a uma emoção que nunca termina e nunca diminui. Eu era diretora de marketing comercial de uma emissora de rádio, a extinta Rádio Gerais, FM, do João Guimarães, e convidei Eduardo Maia para fazer um programa de gastronomia, e foi o primeiro programa de gastronomia em rádio do país. Nenhuma outra emissora tinha um programa de gastronomia, isso lá nos idos de 99. E no final de 99, a gente estava numa festa de Natal da emissora, e o Eduardo, sentado ao meu lado, do João, falou: gente, por que a gente não faz alguma coisa para valorizar esses botecos mais tradicionais, que tem essa cozinha bem raiz, o pé de porco, a dobradinha? Na hora a coisa me bateu, eu tinha um hobby de todo sábado visitar botecos fora do eixo, assim, fora do circuito. Eu e um amigo, a gente... Era um hobby mesmo desde a minha época de faculdade. Nossa, e aquilo caiu assim, como uma luva. Falei: Edu, bora, vamos conversar na rádio amanhã. E a gente sentou e conversou, e ele veio com a ideia, né, de realmente assim, valorizar esses botecos que estavam perdendo o espaço ante as redes, as franquias de bares, o boteco de dono, né, o boteco raiz, o boteco que hoje a gente fala que é o espontâneo, que ele nasce meio que assim, sem muito planejamento, sem uma visão de negócio. Da cozinha de casa, às vezes. Da cozinha, grande parte das vezes, da cozinha de casa. E aí a gente sentou e montou um projeto que já nasceu como um concurso, e a gente já, assim, desde o início, pautou que seria um concurso que envolveria o público da Rádio Gerais, mas também a comunidade toda, todos os interessados nesses botecos raiz. E a ideia era convocar as pessoas a ajudar a eleger a melhor comida de boteco. Hoje a gente elege, na verdade, há algum tempo, o melhor boteco. Mas ali, no início, elegia o melhor petisco, o melhor tira-gosto. Só o tira-gosto? Não, ele já nasceu com as categorias tira-gosto, valendo mais atendimento, temperatura da bebida e higiene. Então, ele nasceu exatamente do jeito que ele é hoje. Já é um projeto bem desenhado. O modelo nunca foi alterado. E a gente tinha um desafio muito grande de comunicação, acho que essa é uma parte boa de contar, assim, a Gerais era uma rádio extremamente segmentada para um target AB, acima de 25, e a gente ia falar, né, de um conteúdo que, de certa forma, não era tão alinhado com a classe AB, né, que era o copo sujo, o pé sujo, o boteco raiz não é necessariamente, assim, naquele momento não era a preferência daquela classe social, daquele target, né? Então, a gente tinha um grande desafio de comunicação. Como falar para um ouvinte extremamente qualificado de um produto que, de certa forma, há 24 anos atrás, sofria de um forte preconceito. Essa é a realidade. Hoje é bonito a gente falar que a gente vai para o boteco lá no Floramar, mas isso não acontecia há 24 anos atrás. Principalmente a mulher belo-horizontina da classe AB não ia para o boteco, não. Hoje vai para o boteco e acha super bacana ir para o boteco. Então, a gente sentou, desenhou, né, o projeto. Eu sou da área de comunicação, eu tive uma preocupação muito grande assim, em posicionar a comunicação de maneira que todo mundo se sentisse conectado de alguma forma com as histórias de vida que estavam ali por trás daqueles pequenos comércios, né? E outro desafio era o nome, né? Eu falava: Edu, que nome que nós vamos dar? A gente tem que dar um nome para esse negócio que posicione muito o projeto, assim, porque hoje, gente, falar de gastronomia está muito comum, de evento gastronômico está muito comum, mas há 24 quase 25 anos atrás, não era tão comum. Verdade. Não era, né? Assim, você tinha Oktoberfest, você tinha Queropita em São Paulo, não tinha essa profusão de eventos de gastronomia, e a alta gastronomia é que ditava um pouco, assim, tudo que se falava sobre gastronomia. Então, assim, essa gastronomia raiz, imagina, isso era ainda alvo de bastante preconceito.
Então, tinha esse desafio todo. E acabei chegando nesse nome, eu cheguei um dia mais cedo na rádio, peguei a Folha de São Paulo para ler, e lendo uma coluna do Josimar Melo, então, crítico de gastronomia da Folha, o subtítulo da coluna era Comida de Boteco. Eu lembro que na hora eu falei, cara, tá aí, esse vai ser o nome, porque esse nome fala exatamente o núcleo do que a gente quer contar, que são as histórias das comidas de boteco. Aí sentamos, desenhamos, convidei uma designer bem bacana que morava aqui em Belo Horizonte para criar uma marca para a campanha e lançamos como um produto da Rádio Gerais. Foi uma promoção muito bem sucedida, né? Então era uma ativação promocional do programa do Eduardo Maia, o Momento Gourmet, da Rádio Gerais. E na terceira edição, então, terceiro ano do Comida de Boteco, o João Guimarães me chamou para conversar. Falei, Eulália, vou vender a rádio. E na hora eu quase infartei, porque eu era completamente apaixonada pela rádio. Assim, comida já era um produto forte da rádio, mas a minha conexão era ali forte com a rádio. E ele falou, olha, eu vou vender a rádio e eu acho que antes de eu efetivar o negócio, você deveria abrir uma empresa e levar o Comida de Boteco. Eu vou dar o Comida de Boteco de presente para vocês. E você chama o Eduardo e vocês montem uma empresa. Que e bacana, assim a gente fez. Nobre, né, da parte dele. Foi muito bacana, né? Então, assim, o João, eu acho que é sempre importantíssimo lembrar, ele não foi só o dono da rádio que possibilitou a Gerais o Comida acontecer. Ele foi o grande e principal patrocinador inicial dessa história toda, né? Então, ter nascido dentro de uma emissora de rádio extremamente posicionada, com um target muito definido, deu ao Comida de Boteco essa cara de uma coisa diferenciada, né? E a gente falando de boteco, mas assim, tinha todo um charme na história e a gente conseguiu posicionar essa marca para um público extremamente formador de opinião. E respaldo dele, né? Exatamente. Porque o nome dele é muito importante, muito forte. Exatamente. E tinha o Eduardo também, que estava no momento, tinha acabado de criar uma escola de gastronomia, então a gente fazia todo um trabalho, né, do Eduardo estar associado a toda essa parte, né, da escolha dos botecos, dessa curadoria ali dos petiscos. Então, assim, a composição ficou muito bem desenhada ali no início, né? Acho que a gente conseguiu posicionar bem a coisa. Aí abrimos, então, a Comida de Boteco Produções. Aí eu lembro dos eventos há 20 anos atrás, né? Eram sensacionais, a Casa do Conde. Ali foram as festas de premiação, que virou um evento chamado Saideira. Isso. Né? O concurso é a natureza, né, e o núcleo do Comida de Boteco é o concurso realizado nos botecos. Então, assim, durante o primeiro período, as pessoas visitam os botecos selecionados, vão provar o petisco e vão qualificar o petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene. Mas a festa de premiação, ela começou meio que sem planejamento, meio que, assim, uma consequência do concurso e foi virando um evento que a gente entendeu que era um outro evento. Anual, né? A gente ficava esperando. O Comida é um calendário anual, né? Desde que ele nasceu. E a festa, ela foi ganhando uma dimensão muito grande. E também, assim, né? Nós estamos falando aí de mais de 20 anos atrás. Naquele momento, esse modelo de festa que reunia gastronomia como a âncora da festa, e você tinha shows, né, de músicos mineiros, músicos brasileiros, assim, ao longo do dia, era também uma natureza de evento muito diferente. Era. Então, assim, aquilo ali nasceu como uma inovação. Nossa, um evento onde você vai comer o dia inteiro, você vai para comer comidas gostosas, mas você tem música de qualidade o dia inteiro, gente bonita. E começou a virar uma festa. Nossa, a festa que tem mais gente bonita na cidade. Nossa, a festa mais descolada. E a gente fazia... Ela começou na rua, na frente do extinto Bar Brasil e Cervejaria Brasil, que hoje, infelizmente, não existem mais, lugares que são históricos da cidade. A gente montou ali, né, na época eram 15 botecos participantes, a gente montou as barraquinhas na rua, só que... Eu fui pedir apoio à Globo na época, porque estava passando uma novela que tinha uma personagem, que era a Dona Jura, que tinha um boteco. E aí eu fui lá, bati na porta da Globo, falei, vocês não querem dar apoio a gente para esse evento? Porque tem uma personagem que poderia vir para entregar o prêmio. E esse apoio acabou fazendo essa festa, que estava programada para, no máximo, 1.000 pessoas, virar uma festa de quase 10.000 pessoas. E no dia foi uma loucura, assim, o comandante do Corpo de Bombeiro me chamou e falou, olha, isso aqui não tem mais condição, a gente já teve que fechar 4 quarteirões. E ali a gente entendeu que a festa de premiação era um outro evento.
que a Reciclo, que era a nossa agência de publicidade na época, batizou como Saideira. Então, acabamos criando ali um outro produto, que era a festa de premiação, que chamava Saideira. Chegou a ser até no céu, né? Chegou, nossa, ela caminhou assim, ela foi crescendo muito, né? Ela virou, a gente começou fazendo ali, meio que despretensiosamente, aí vimos que tinha um outro produto, aí no ano seguinte a gente foi para a Casa do Conde, fizemos na Casa do Conde, acho que uns 5, 6 anos. Eu não vou me esquecer, eu fui todos os anos. Pois é, e ela ia crescendo assim, né? Agora a Casa do Conde ficou pequena, então vamos aumentar o dia, que a gente não queria sair da Casa do Conde. Então chegou no momento que acontecia de quinta a domingo na Casa do Conde, passava por lá mais de 15 mil pessoas, e com essa característica, né, de convidar o público para ir num lugar onde ele iria ter, né, os melhores botecos da cidade ali reunidos, fazendo petisco o dia inteiro e música muito boa, principalmente música mineira de qualidade, né, música brasileira. A gente sempre teve na Saideira uma preocupação assim, né, de entregar também uma curadoria musical muito bacana. Então, assim, muitos músicos que estavam começando carreira, a gente deu muita visibilidade ali Quem também. começou carreira na Saideira? É uma boa pergunta. Nossa, tocou muito ali com a gente. A Aline Calisto já tocou, o Vanderly, um querido, que tocou várias vezes na Saideira do Comida de Boteco. Nossa, muita gente passou, muita gente daqui, muita gente de outros estados. E como é que foi a adesão dos botecos no primeiro Comida de Boteco? Olha, o primeiro foi um grande desafio, né? Assim, o Edu tinha esse papel de ir lá convencer o dono do bar a participar e, na verdade, assim, o que dava um pouco de tranquilidade era ter a Gerais, né, como uma grande referência. Olha, não eram dois loucos, né, que estão ali inventando uma coisa qualquer e vão ali convidar para vem cá para você entrar num concurso. A rádio endossava, mas era complicado, porque até para a gente explicar, né, o que era o Comida de Boteco, era difícil o boteco entender, porque não tinha nada para você falar. É igual aquele evento que acontece em São Paulo. Não tinha nada igual. Então, era difícil entender que, primeiro, ele não ia pagar nada, né? Que esse é um pré-requisito básico do Comida de Boteco. A gente não tem, nunca teve, não teremos jamais relação financeira com os botecos, então eles não pagam. Aí você chegar para um cara que está ali acostumado há 40 anos, fazer a coisa do jeito dele, o negócio dele ali, né? Com a total identidade dele, convidar e falar que ele ia participar de um concurso de gastronomia, né? Que lá atrás era uma palavra ainda totalmente associada à alta gastronomia, era um desafio. Ele vai ser julgado por outras pessoas. Que ele vai ser avaliado, exatamente. Esse é outro ponto que, assim, tudo muito bonito de falar, mas na hora, né, que você está ali sendo avaliado por um público, né, assim, não é só por jurados, né, metade é metade ali, sempre foi, desde o início tinha jurado, mas o público é convocado e convidado a participar, né, dessa eleição. Então, não era fácil, não. E vou te dizer que hoje, quase 25 anos depois, a gente às vezes escuta não de alguns donos de boteco exatamente falando, não, olha, eu não quero esse movimento todo, eu não quero ter que preocupar com, né, de ser avaliado. Mas aqui em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, são cidades, na verdade, assim, que os bares querem muito participar. Hoje mudou, né? Muito. O primeiro, você lembra quantos botecos tinham? 15. 10 botecos. 10? Depois do segundo, 15, 10 botecos. Aí a gente foi caminhando até chegar no momento que a gente colocou 31 botecos e o concurso acontecia durante 31 dias e a gente brincava com a ideia de um boteco por dia, né? Belo Horizontino é botequeiro, então tem um boteco por dia. Mas, na verdade, durante 31 dias, aqueles 31 botecos estavam abertos e concorrendo ali. Quantos botecos tem hoje? Hoje, mais de 1.000. Hoje são 1.122. Não, no Brasil inteiro. Só em Belo Horizonte são 122 botecos. Só em Belo Horizonte. É muito boteco. E sabe aquelas coisas de filme que a gente assiste no filme, né? Aqueles restaurantes franceses esperando a avaliação? Acontecia a mesma coisa, porque eles sabiam que eles seriam avaliados, mas não sabiam por quem e quando. E eu fui jurada, tive essa honra de ser jurada. A gente recebia, né, um checklist do que a gente tinha que avaliar, assinar, entregar depois para a direção. E eu achei muito legal na época, porque a minha mãe, ela é botequeira. Então, a vida inteira ela foi botequeira, ela conhece todos. E um dos botecos que ela sempre gostou muito, porque a gente morava ali perto da Raul Soares, é o da Loura. Sim. E ela foi campeã um ano. Foi. Dentro do Mercado Central. Dentro do Mercado Central. Sim. E isso deu uma grande visibilidade para ela, ao ponto de ela abrir outro do lado de fora. É verdade. Então, eu acho também que vocês têm esse papel, né? De trazer para as pessoas a segurança, a condição de se destacar
com um prato, às vezes, que todo mundo conhece, vai lá e a loura, assim, cresceu absurdamente. Né? Na verdade, você tocou num ponto que, assim, hoje a gente fala que o comida... Eu tenho uma satisfação, um orgulho enorme, assim, de ter ajudado a construir, né, esse projeto, porque ele hoje é muito mais do que um evento. Assim. A gente, inclusive, quando a gente vai, né, captar patrocínio, a gente não leva um evento, a gente leva uma plataforma de desenvolvimento do pequeno negócio. É isso que a gente vende para a indústria, é isso que a gente mostra para o boteco, a capacidade que ele tem de ser formador de opinião, de poder, através daquele botequinho ali, se posicionar a marca super premium, que é o caso, né, do que a gente assiste esses anos todos no Comida. Agora, o mais bacana de tudo é que, assim, é altamente transformador de vidas. Não tem um bar que entre no Comida de Boteco e continue a ser o que ele era. E hoje você vê, por exemplo, uma Kátia Barbosa da vida que está lá no Mestre do Sabor, ela é fruto do Comida de Boteco. O Claude Troagot foi jurado da Kátia Barbosa no Comida de Boteco no Rio de Janeiro. Né? A Kátia, ela entrou com um bolinho de feijoada no ano de 2009 no Comida de Boteco no Rio de Janeiro. E naquela ocasião fez tanto sucesso, eu estou para te dizer que talvez esse seja um dos petiscos mais copiados no Brasil inteiro. Né? E ela virou uma referência, inclusive, da alta gastronomia. Né? Então, o Comida, ele dá uma visibilidade a um pequeno comerciante que tem um talento enorme, que tem uma identidade muito grande ali naquele negócio. E quando ele sabe aproveitar, cara, é uma coisa, assim, é uma transformação muito grande do ponto de vista financeiro, do ponto de vista socioeconômico, né? Emocional, porque muitos ficam famosos, inclusive. Você tem o Davi do bar do Davi no Rio de Janeiro, foi o primeiro boteco de comunidade a participar do Comida de Boteco. O Davi é um estabelecimento que, assim, vai prefeito, governador. Will Smith veio lançar filme no Copacabana Palace, o gerente de Copacabana Palace levou no bar do Davi. E, assim, eu estou lembrando de algumas das personalidades, mas ele é muito bonito, muito querido. Assim, toda vez que alguém muito famoso, evidentemente ele era avisado antes, e ele ligava para a gente, falava, Eulália, você não acredita, ó, agora vem aqui o fulano de tal. Eu falei, cara, que isso, prefeito de Nova York. Gente, mas é tanta gente famosa. Ele virou um ponto turístico numa favela do Rio de Janeiro, isso lá nos idos de 2010. O Davi teve a vida absolutamente transformada. Hoje ele tem o bar da comunidade, tem um bar em Copacabana, na Barata Ribeiro, entre dois clássicos de boteco, que são o Cervantes e o Galeto Satti, e ele está ali brilhando ali. Né? E assim, e são muitas as histórias. E você tem histórias dessa em Belém, você tem histórias dessa em Porto Alegre, em Curitiba, em Salvador, no Rio, aqui, nas cidades de interior. Você tem boteco de Poços de Caldas, que teve uma reviravolta. Essa natureza social do Comida, ela foi... Desde o início, assim, ela começou a acenar que ela seria o grande núcleo, assim, de força do projeto, né? A gente foi vendo ainda com Comida dentro da Rádio Gerais que os bares que passavam pelo concurso, eles mudavam a percepção do próprio negócio, né? Então, a partir de agora eu estou sendo avaliado sobre higiene, atendimento, temperatura da minha bebida, vou ter que mexer nessa entrega, né? Vou ter que mudar meu jeito de olhar para o meu negócio. E isso, assim, com uma preocupação muito grande nossa de não deixá-los perder a identidade, né? E perder a alma. E a gente veio, ao longo do período, né, de toda a trajetória do concurso, cada vez mais cristalizando alguns conceitos que, para a gente, são extremamente fundamentais para o sucesso. Por exemplo... não participam bares de rede nem franquias ou bares que tenham um sócio investidor. Então, o boteco do Comida de Boteco ele pode variar na estética, no tamanho, na cara, mas uma questão é comum nos mais de 1.000 participantes do Brasil inteiro. O dono está ali. Sempre o dono está lá. O dono está ali. E ele, muitas vezes, é ele que joga em todos os... Ele é zagueiro, ele é atacante, ele é goleiro, porque ele cozinha, ele é o caixa, ele atende o salão. Em vários estabelecimentos, outras pessoas da família estão ali também. Então, são pequenos comércios que a gente chama de pequeno, porque eles não são rede. Mas comércios que muitas vezes chegam a ter um faturamento extremamente relevante, assim, muito maior até do que restaurantes de alta gastronomia. Então, assim, do ponto de vista de negócio, né, acho que é interessante falar isso aqui também, um boteco bem administrado,
ele pode render muito bem e pode ter, inclusive, longevidade. Uma outra característica que a gente veio assistindo ao longo desse período, né, dessa história de concurso, lá atrás, quando a gente convidava um dono de boteco, a gente escutava muito dele falando assim, eu não quero meus filhos envolvidos aqui. Hoje, a gente vê o contrário. Ele traz o filho. Ele traz o filho quer estar ali, o filho vai estudar gastronomia, vai estudar administração, porque quer administrar aquele negócio, quer fazer o negócio crescer. Né? Então, assim, aqui em Belo Horizonte, a gente tem Jatoíno, a gente tem o Palhares, assim, vários estabelecimentos que já estão na segunda, terceira geração e com essa coisa muito bacana que é o jovem que chega para entrar naquele lugar ali de um pequeno comércio tradicional, mas que vem com toda uma cabeça de inovação sem querer perder a identidade do negócio. É muito legal. A história é muito importante, né, em todo negócio. Muito. Eulália, você falando, né, a história toda do Comida de Boteco, você falou que nasceu através de uma conversa, de um bate-papo, numa festa de final de ano, e com muito amor, com muita paixão, né? E você foi e criou esse projeto, cofundadora, e mexeu muito com a sua vida quando a rádio foi terminar. Sim. Esse momento de dificuldade, isso que você passou e para você dar continuidade e hoje o Comida de Boteco tem a magnitude que tem, como que foi para você? Conta para a gente, as pessoas querem saber o que foi que aconteceu nesse momento, porque é um momento, às vezes, que, poxa, eu criei uma coisa, está dando certo, eu não tenho respaldo, mas agora eu tenho que fazer um outro caminho. Quais foram as principais dificuldades e como você se sentiu e o que fez de diferença na sua vida na Eulália hoje? Tarci, essa pergunta ela é muito bacana e ela é muito importante até para assim, responder essa pergunta é revisitar um momento assim muito divisor de águas na minha vida. Quando, né, o João decidiu vender a Rádio Gerais e a gente entendeu que teria que abrir uma empresa e o Comida seguiria então sem toda aquela estrutura que a rádio oferecia a ele, a gente aquilo foi um susto e para mim uma grande escolha de vida, porque até então, ele era um produto de uma emissora de rádio e está tudo certo, está tudo resolvido. A partir dali, ele seria uma empresa, Comida de Boteco Produções, e a gente teria que levar esse negócio à frente na raça. Né? Então, concomitante, ali, exatamente nesse período, eu estava participando de um processo seletivo de uma empresa multinacional e acabei passando e foi nesse momento eu falei, cara, eu tenho que escolher, assim, era uma escolha difícil demais, porque o Comida saindo da rádio era a incerteza total, por mais que ele já tivesse algum sucesso, era uma incerteza, porque ele tinha um sucesso como um produto de um veículo de comunicação. Eu tinha acabado de passar num processo seletivo que eu era bem mais nova, né? Poderia ter minha vida ali a curto prazo muito mais organizada, tranquila e segura. E eu fiz a escolha de seguir com a Comida de Boteco Produções, assim, e falei, cara, acho que é isso aqui, e agora, e tem que ser isso aqui, assim, a escolha é essa e vamos embora. Então, foi um momento, e esse momento, eu até lembro de um episódio que foi muito marcante para mim. No último dia do processo seletivo dessa empresa, foi uma entrevista com o presidente da empresa, e aí eu fui anunciada que então estaria ali, faria parte da empresa. A partir de 2 dias, né, 2 dias depois eu teria que viajar para o Rio para fazer todo um processo de qualificação, enfim. E o escritório temporário que eles montaram era na Afonso Pena, 1500. Eu lembro direitinho que eu desci e eu estava tão atordoada porque dentro de mim tinha uma outra força assim mexendo comigo que não é esse o caminho. O caminho é o Comida de Boteco, mas era muito incerto. Tinha medo? Você tinha medo? Tinha muito medo. E eu desci, na hora que eu cheguei ali na Afonso Pena, eu tinha estacionado o carro ali perto, eu até esqueci onde eu estacionei o carro, fui andando a pé até em casa, eu morava no Santo Antônio. Você viu o carro ficou? E ficou, eu esqueci o carro no estacionamento, porque assim, eu vi que eu estava num momento enlouquecido da minha vida e esse foi um momento divisor da minha vida. Quantos anos? Eu tinha, 24, eu devia ter uns 26 anos, 25 anos, assim. E eu tô com 52, né? Só fazer a conta aí, todo mundo vai ver direitinho. Uma paixão, né? Uma coisa que estava te queimando. E era incerto, mas era um incerto do ponto de vista dessa segurança que a gente quer para a vida,
mas era uma certeza de que eu estava me conectando com o que o meu coração estava mandando. Então, eu me conectei com comida de boteco com a minha alma. Aliás, assim, essa tatuagem aqui, que eu vou contar uma história, é meio que a confirmação dessa aliança, desse pacto que eu fiz comigo mesma e com comida lá atrás. Foi, então, né, te respondendo mais objetivamente, uma decisão extremamente difícil. Eu não era alguém privilegiada do ponto de vista socioeconômico, eu podia abrir mão de um emprego super bacana, como o que eu estava acabando de ter a possibilidade de ter, mas apostei naquele momento ali, apostei no que meu coração estava me mandando fazer, né? E se você me perguntar, arrependeu? Nem um minuto. Eu só tenho, assim, a minha vida, eu falo que assim, eu não sei como é que vai ser se um dia eu deixar de fazer o comida de boteco, porque a minha vida ela é muito pautada pelo comida de boteco, assim, grande parte da minha história, são quase 25 anos, assim, estão ali se misturando com as histórias de vida de muitos donos de boteco, assim, tem dono de boteco que assim, eu vi o filho crescer e hoje o filho já é casado, já tem neto, assim, e essa, né, o convívio com essas histórias de vida não tem como não mexer com a gente, não transformar a gente também, né? A palavra transformar vidas, essa frase ficou meio lugar comum, mas o comida ele é um transformador de vidas e ele transforma a vida desses donos de boteco e ele transformou a minha vida completamente, né? Outra coisa que você falou também no início, que eu acho que vale a pena pautar, é que nós, mulheres, nós tínhamos sempre muita dificuldade de entrar em algum lugar sozinha, principalmente em Belo Horizonte. E, às vezes, deixávamos de ter uma vida social porque estava sempre procurando uma companhia. E você mencionou que, com comida de boteco, eu podia participar, porque, afinal de contas, era um concurso que estava na televisão, estava na Rede Globo, estava todo mundo falando. E eu falei assim, nossa, eu quero ir, vamos lá na comida de boteco? Ou seja, você tinha um respaldo para começar a ter uma vida mais independente. Você concorda comigo? Eu concordo totalmente e acho mais até, né? Hoje, por exemplo, a gente fez um levantamento e mais de 50% dos CNPJs que participam do Comida de Boteco são de mulheres. São de mulheres. Isso era impensável há quase 25 anos atrás, há 24 anos atrás, né? Assim, 99% dos botecos que a gente convidava para participar eram capitaneados por homem, né? E acho que a gente assistiu essa transformação da mulher no boteco, não só como consumidora, cliente, mas como empresária também, né? E como dona de negócio. E alguns bares, né, tinham já a dona, que era a dona, ela a fundadora, mas o filho ou o esposo é que tomava frente, né? E ela estava ali, ela era a grande guerreira ali na história, mas o homem estava ali à frente. E eu me lembro, o primeiro corpo de jurados, a Ângela Gutierrez, foi jurada também, e eu me lembro um dia ela falar comigo, com o Eduardo, ela falou assim, o Comida de Boteco está dando licença poética para a mulher da classe AB frequentar o botequim. Eu nunca esqueci dessa frase, licença poética para a mulher frequentar o botequim. E é meio que... A gente viu isso acontecer. E assim, eu acho que... Isso a gente viu acontecer no Comida de Boteco, mas eu acho que tem um grande pano de fundo, que é a mulher, de fato, ganhando visibilidade, protagonismo mesmo, né? Mais até do que visibilidade, ela vem, né, nos últimos anos reforçando as suas características para ser de fato protagonista do ponto de vista de dona de negócio, protagonista das suas próprias vidas, das suas escolhas, né? Assim, eu acho que isso eu vi no Comida, mas a gente está vendo isso, graças a Deus, na vida, né? Nós estamos aí, né, com muita coragem e com muita verdade e trazendo o que eu acho que a gente tem assim, de grande diferencial, que é conseguir trazer uma sensibilidade maior para as questões de negócios, uma sensibilidade maior para a gestão, né? Não tirando a sensibilidade dos homens, cada um tem as suas respectivas sensibilidades, mas eu acho que a mulher tem um olhar, às vezes, mais diferenciado, consegue trazer um afeto com firmeza, né? Então, eu acho que a gente compõe bem
E eu não acho que a gente tem que ser mais do que o homem, nem menos do que o homem. Somos todos iguais e eu acho que cada um entrega suas fortalezas e suas possibilidades e principalmente sua diferença. Né? Eu quero até fazer uma pergunta para o Julinho, né, que representa aqui os homens. Por isso que eu né? olhei para ele. Jovem também, né? E bonito. E bonito. Obrigado. Como é que você enxerga essa história e como que você vê o posicionamento da mulher hoje, né? Porque você está com 30 e poucos anos. Então, um carinho que eu tenho como meu filho, ele já frequenta um outro ambiente que não é o nosso, mais 50 mais, né? Como é que você vê? Você vê essa mudança? As mulheres hoje já têm essa liberdade mesmo? Eu cresci numa família formada de mulheres, né? Então, eu tenho muitas primas, a grande maioria são mulheres, dos meus primos são mulheres. Minha mãe era uma mãe muito forte, eu sempre fui rodeado de mulheres. Então, para mim, o que você está falando que está se tornando normal, é normal desde o berço. Sempre foi, né? Sempre foi. Então, eu não consigo ver essa grande diferença, porque para mim sempre foi, sempre teve. Privilegiado. Para mim, a Tárcia ser uma mulher de negócio, você ser uma mulher de negócio, normal. Minha mãe era, entendeu? Minhas primas são. É difícil, eu tenho muita afinidade, tenho mais afinidade com mulher para conversar do que com homem até. É um negócio até que eu mudei num tempo atrás, que eu senti falta de ter mais homens em volta, assim. Mas é uma coisa muito bacana. Eu li um livro uma vez que ele falava exatamente isso aí, que o livro chama We Should All Be Feminists, que é Todos nós devemos ser feministas. que é de uma escritora da Nigéria. Muito boa. Você conhece? Eu estou tentando lembrar o nome dela, eu já li esse livro também. E o ponto principal do livro é esse. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Somos todos iguais, né? E aí esse livro me deu uma perspectiva que eu não tinha. Que é tipo, quando eu namorava, eu fui comprar um carro com ela. Carro para ela, é o carro dela. Ela foi comprar um carro, eu fui com ela. E aí, quando eu cheguei na loja, o vendedor veio e me cumprimentou primeiro. E eu estava atrás dela. O carro era para ela, eu estava indo acompanhando ela, porque ela pediu, e o cara veio e me cumprimentou primeiro. E aí eu cumprimentei ele e tal, eu falei, o carro é para ela. E aí, quando a gente saiu, ela falou, você viu que o vendedor te cumprimentou primeiro? Eu falei, vi, por isso que eu falei, o carro é para ela. Tirei o foco de mim, né? Gente, que conversa gostosa, traz para a gente a necessidade de mudança, né? De perceber que realmente todos nós somos iguais, independente do gênero, e é muito importante essa visão, né, de um homem jovem que foi criado por mulheres e está sempre cercado por mulheres. E para você, que nós estamos aqui no especial do Liderança e Entretenimento com mulheres de sucesso, vocês homens, vocês jovens, vocês maduros, entenderem que todas nós temos o nosso espaço como vocês. Não estamos aqui para ser melhor do que ninguém. Com certeza. Mas com muita vontade, muita paixão também de realizar, né? Sem dúvida. Isso é muito bacana. Trouxe esse assunto aqui, eu gostei muito. Parabéns, Julinho. Muito legal. Isso mostra a sua sensibilidade também. A diferença Sem de como dúvida. lida, né, com as pessoas, sua paciência. Em primeiro lugar comigo, né? Muito obrigada. Então, isso é muito legal. Você não precisa muito de paciência, não. Nossa, que bacana. O Comida de Boteca é um grande potencializador, né? Porque essas avaliações muita gente vê como algo negativo, mas são, acredito que milhares, né? Vocês têm um número de quantas avaliações cada boteco tem? Em 2024, perdão, em 2023, a gente bateu 1 milhão de votos no Brasil inteiro. E esse número, acho que é importante dizer, não é digital. 1 milhão de pessoas pegaram a cédula de votação depois de terem comprado o petisco, provado, consumindo no boteco e preencheram, colocaram seus dados pessoais, levantaram e botaram a cédula na urna. 1 milhão de pessoas fizeram isso. A gente, né, através desse número, a gente consegue entender que mais de 10 milhões de pessoas circularam nos botecos todos, mas 1 milhão foi um número muito significativo para a gente, porque é um engajamento offline, né? É um engajamento que não é ali fácil na palma da mão, é um engajamento, você precisou sair de casa, você consumiu naquele bar, você pegou uma cédula, você colocou seus dados, que é uma coisa que as pessoas não querem fazer, e colocou na urna. E aí vocês têm um banco de dados hoje? Na verdade, é o seguinte, a gente tem uma empresa, sempre, a parte da apuração, ela sempre foi terceirizada, não passa nem minimamente, a gente não tem acesso a nenhuma cédula de votação. Faça um banco de dados, mas a gente não usa
comercialmente esse banco de dados. Na cédula de votação, a pessoa preenche se ela gostaria de receber ou não informações do Comida de Boteco. Então, quem quer informações do Comida de Boteco, a gente pode enviar a data do concurso e a gente não fica, inclusive, mandando muita coisa, não. 2, 3 vezes por ano a gente comunica com esse público votante, mas não é uma base de dados que a gente usa porque a gente respeita muito esse engajamento. A gente sabe, e acho que isso que gerou a confiança do público também. Sabe que a gente não vai ficar vendendo essa base de dados, nem utilizando de uma forma que possa incomodar o cliente, mas acaba sendo uma base de estudo para a gente, de entendimento de quem é que está ali fazendo essa, né, quem está participando, qual o perfil, né? E isso, evidentemente, nos ajuda aí direcionando a comunicação. Eu queria fazer um parênteses, né? Hoje, o Comida mudou um pouco a composição societária já há bastante tempo. Eu tenho outros 2 sócios que vieram depois, e uma delas é mulher e já é minha sócia há muitos anos também, e ela era gerente de marcas premium de uma das maiores indústrias de cerveja do mundo, e mulher num ramo cervejeiro. Isso também há muitos anos atrás já era também assim um desafio muito grande. Quando ela, né, se associou ao Comida de Boteco, a gente pôde olhar para isso e ter essa troca, né? Era uma mulher executiva, né, de multinacional do ramo cervejeiro, que tinha cargo de liderança e que precisava também assim se impor muito, porque ainda era, né, um universo muito masculino, né? E hoje a gente vê muito mais a mulher também nesse universo cervejeiro, mas há 15 anos atrás, né, 20 anos atrás era diferente. Né, me lembrei disso aqui agora. Tem essa presença feminina também nesse universo tão masculino, que é do boteco, que é da cerveja, né? Tem uma outra mulher aí que também... Eu vejo também que o Comida de Boteco, porque te escutando, eu vou passando a memória alguns anos da minha vida. E alguns momentos que eu estive em algum boteco, fazendo não só como jurada, mas também frequentando as histórias, né, da minha mãe. E eu vejo que ele realmente hoje faz parte da história de Belo Horizonte e de outros estados, né? Sim, sim. Quantos estados hoje representam também o Comida de Boteco? Onde eles estão? E vocês comandam tudo isso? Ou existe representantes em cada estado? Como é que funciona? O Comida, a gente é uma empresa, né, limitada, a gente é que faz toda a gestão de todos os Comidas de Boteco. Nós estamos em mais de 15 estados, nós estamos em todas as regiões do Brasil. Minas Gerais, a gente está em Belo Horizonte, e uma cidade que corresponde a cada região do estado. Então, é o único estado que a gente abraçou o estado inteiro, exatamente porque a gente nasceu aqui. Mas é a gente que faz essa gestão toda. Juiz de Fora, especificamente, a gente tem um sócio local já há bastante tempo, Toninho, ele é da cidade e lidera junto com a gente o Comida de Boteco em Juiz de Fora, mas o modelo assim, ele poderia ser um modelo franqueável. Nós até testamos isso há um tempo atrás, mas a gente entendeu que ficava um pouco melhor que a gente fizesse a condução da gestão macro toda. Então, a gente tem uma equipe que, né, cada pessoa é responsável por uma ou mais regiões da cidade, do estado, do Brasil. E quando vai chegando mais próximo ao concurso, a gente faz uma admissão de equipes locais. Ah, entendi. Aí, assim, a partir de março, o concurso é em abril, ele acontece simultaneamente no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, em abril. Então, em abril. Fica de olho, anota a data, viu, gente? Para quem não sabe, nós 5 de abril a 5 de maio, e uma peculiaridade. Por que isso? Por quê? Porque a gente quer ser igual um carnaval, a gente quer ser esse momento de comemorar no Brasil a cultura de boteco. Sempre, né? Então sempre vai ser essa data. Sempre será essa data, e a ideia é que a gente consiga colocar isso nos calendários oficiais dos 25 circuitos. A gente já é calendário oficial em 12. O que significa isso? Que o evento é um evento oficial daquela cidade, né? Então ele passa a constar ali na pasta de turismo, né, do poder público. E a ideia é que a gente tenha um calendário de cultura de raiz, de cultura de boteco, para o estrangeiro vir para o Brasil nesse período também, para conhecer essa culinária e essas histórias de vida. Um sonho que se transformou em realidade e que hoje é um grande negócio, uma marca conhecida em todo o Brasil. Você acreditava que ia tomar essa magnitude? Como que você lida com isso? Olha,
Eu lembro quando a gente estava montando a primeira lista de botecos e o regulamento, né, porque ele nasceu como concurso desde o início, e a gente estava lá escrevendo as regras do regulamento, e eu lembro do Edu falando assim, bota aí que o boteco só pode repetir receita 10 anos depois. E eu lembro que a gente riu nessa hora. Nossa, mas 10 anos depois a gente tá se achando, né? E entrou, né? Só pode repetir a receita 10 anos depois. Repetir para participar do concurso. Para participar, porque todo ano eles têm que criar uma receita nova. Nova. E ali tinha um aceno de longevidade, mas eu acho que não no sentido de achar que ia crescer dessa forma, né? Assim, vislumbramos que teria um futuro, sem dúvida, mas a gente não tinha noção que teria essa dimensão que tem, né? Que bacana. E é muito, olha, eu vou assim, eu vou tirar um pouco a modéstia de lado. Acho que é importante dizer, né, assim, a gente precisa começar a falar isso. É o maior evento de gastronomia que tem hoje no mundo, do ponto de vista de volume de pessoas que participam, de estabelecimentos envolvidos, de engajamento mesmo do público e principalmente do impacto socioeconômico, né? Então, a gente, em 2023, impactou mais de 300 milhões na cadeia produtiva que envolve esses botecos participantes. Só que é uma cadeia impactada no fornecedor, é uma cadeia impactada muito além do próprio boteco. Né? Porque o giro é alto, O giro é alto. Eu tenho, né, histórias de depoimentos assim, de um fabricante de pastel de angu de Itabirito que conseguiu fazer uma alavancada monstruosa na fabriqueta porque fornecia pastel de angu para um boteco do Comida de Boteco, isso há mais de 10 anos atrás. Né? Um fabricante de linguiça caseira que virou uma indústria por causa do Comida de Boteco. Um propósito maior sempre cresce. Exatamente. E eu acho que, assim, focar, né, no propósito. Hoje, propósito também é uma palavra que virou meio lugar comum, está na moda. Mas quando a gente criou o Comida, a gente criou com o propósito de resgatar e valorizar esses pequenos estabelecimentos. Hoje a missão do Comida de Boteco está bem desenhada, é transformar vidas através da cozinha de raiz, boteco, extensão de sua casa. Essa é a missão do negócio, é a missão do concurso. Mas ele foi criado sem pensar, vamos criar uma coisa que pode, ali na frente, ser bem-sucedida financeiramente. Em nenhum momento teve esse pensamento, até nada contra. É importante que os negócios sejam planejados do ponto de vista de viabilidade, né? Mas a natureza, o DNA na criação do concurso era trazer visibilidade. A paixão. Era paixão pelo pé de porco, pela dobradinha, pela língua. Não, e também pelo movimento que você se entregou, né? Daí ela vai para casa, perde o carro fica no estacionamento, vai andando da Afonso Pena, 1.500 até na época era São Pedro ainda, São Major Pedro. Lopes, 750. Aí vai andando, pensando, imagina isso. Então, você que é jovem, está nos assistindo, é assim mesmo que a vida acontece. Às vezes, passa assim, a oportunidade e a gente precisa sentir e falar com o coração, né? Olha, e você falou uma coisa importante, Tárcia. Eu acho que hoje a juventude tem à disposição, né, essa hiperinformação, né, que o meio digital provém, mas a conexão de coração está se perdendo. Nossa, que bom que você falou isso. Então, assim, eu acho que talvez... Porque é o que eu mais sinto. E aí eu fico, meu Deus, onde que está aquilo? E fica, às vezes, eu me vejo falando com filhos de amigos, fica parecendo aquela tia velha que fica dando recomendação, mas, assim, é muito fundamental que a juventude hoje tente buscar essa conexão de coração com as coisas que está fazendo, porque a hiperinformação do meio digital está tirando da gente a profundidade com qualquer coisa. E a criatividade também, Principalmente. Né? Olha, Eulália, pode ter certeza que não é só você que é a tia velha que fica dando você. Eu aqui, ó, né? Fico o tempo todo assim, ó. Isso é Mas bom. não tem problema não, às vezes eles não gostam, os filhos também não gostam. Aí eu estou aprendendo uma coisa. Eu falo assim, você gostaria de ouvir minha opinião? Legal. Aí a pessoa fala assim, eu gosto, porque às vezes eu falava sem me perguntar, né? Uhum. E aí tomava na cabeça. Aí eu falei assim, você gostaria de ouvir minha opinião? Você está me pedindo? Então eu vou falar, por favor, Olha, escute. eu vou adotar isso também. Aí eu vou falando, sabe? Eu Muito mudei, legal. porque eu realmente era chata. Já até falei isso aqui em outro programa, né? Chata dos sobrinhos, a chata dos mas filhos, a nossa chata dos amigos chatice, às vezes, é pro bem, né? Porque a gente vê tanto potencial, tanto talento, tanta beleza, tanta inovação e criatividade na cabeça dessa moçada, mas vai se perdendo nessa
nessa imensidão de informação e a conexão com o coração, às vezes, ela não é nem percebida. Eu acho que esse é o ponto. Nossa, É o que ele só... Já ouviu falar do efeito Michelangelo? Sim. Não, me conta. É que o Michelangelo esculpiu... Foi Davi? Da pedra de mármore, né? E aí perguntar, como que você esculpiu Davi? Eu só tirei o que não era Davi. E aí é aquela escultura maravilhosa em mármore, né? E isso é o que, quando você ama uma pessoa, realmente ama alguém, você vê a pedra de mármore, mas você vê o que tem lá dentro, entendeu? Então, eu consigo ver o que você pode trazer, entendeu? Aliás, você vê além da pedra de mármore. Você vê além da pedra de mármore. Você vê o que está ali, já esculpido ali dentro. Acabei de aprender com o meu mentorado. Que é É por isso que eu estou aqui. É porque eu vejo, aprender. Entendeu? É isso, é isso. É sobre isso. É sobre isso. E é olha o brilho inteiro que você exato. tem. E é o amor real, né? Que é que você vê o potencial da pessoa antes dela mesma. E você tenta trazer ele. Mas geralmente a pessoa chata na vida quer o seu melhor. Descobrir esse potencial e trazer ele é que é assim, o mais bacana, é o mais gratificante. É o que não tem dinheiro nenhum que pague, né? Sim. Porque você traz a pessoa a enxergar ela própria. Porque a gente muito mais se cobra do que a gente enxerga o que a gente tem de positivo na vida, verdade, né? É verdade. E aí a gente vai amadurecendo. Tem muitas coisas que não são boas, que eu vi falando, né? Vou fazer 55. Eu já tô sabendo que nós vamos em todos os botecos, porque começa dia 5 de abril, 5 entendeu? de abril, então dá eu vou tempo começar de ir numa boa parte. O aniversário nos botecos, nós vamos fazer um circuito e nós vamos em todos. Quantos aqui tem em Belo Horizonte? 122. Mas como é que nós vamos fazer? Eu dou conta disso. Meu Deus do céu. Eu conto de 22. Nós vamos ter que sortear. Vamos perguntar a Eulália, ela é expert. Nós vamos fazer um tour aqui. Olha, a gente pode fazer, a gente faz uma entrega para patrocinador que chama caravana. A gente freta uma van e visita com os convidados dos patrocinadores 3, 4 botecos por dia. Então essa pode ser uma opção. Eu já quero. A gente está me convidando, eu e o Julinho, vamos para o caravana e vamos fazer liderança e entretenimento lá ao vivo. Né? E tem Sabe que uma boa coisa... desculpa, pode falar. Uma boa coisa de fazer, de repente, é a gente selecionar aí 3, 4 empreendedoras mulheres à frente de botecos para fazer aí um podcast, contar uma história aí. Pode ser legal. Bacana. E ver o quanto potencializou o negócio delas, o que era antes. E todos os desafios, né, de ser mulher dona de boteco. Né? A Loura hoje, ela faz eventos que ela é chamada, por exemplo, tem um evento, às vezes até um casamento, sabe? Aí ela vai e monta uma estação dela, das comidas dela no lugar. Então ela faz eventos na Expo Minas, um monte de lugar, tem uma visibilidade. Os filhos trabalham com ela. E ela é uma mulher assim linda, linda, né, Loura? Linda, batalhadora e assim, a guerreira. Você precisa ver. Você ver aqui, tem que trazer o fígado com giló dela, famoso. Com certeza. E ela é muito linda. Tem o efeito Michelangelo, e você acha que tem o efeito Eulália também? Que você olha aquele botequinho e fala assim, esse botequinho ele pode ser um botecão. Olha, eu não vou nem tomar para mim, eu acho que tem um efeito comida de boteco, porque isso que você está perguntando é até um processo dentro do nosso negócio que a gente batizou de Comiteco, que é o Comitê de Escolhas de Boteco. Então, a gente meio que criou uma maneira de cada pessoa que está dentro da empresa conseguir enxergar para além dos seus próprios preconceitos. Preconceito, quando eu falo preconceito, não é só porque o boteco é pequenininho, feio, não. Às vezes é porque um boteco é muito arrumado, a gente fica com preconceito também, achando que ele não tem a característica. Mas esse olhar além, ele é fundamental. Eu acho que, assim, você tocou num ponto muito, muito bacana, que talvez assim, uma das coisas mais legais do Comida de Boteco seja exatamente pincelar, né, no meio de tantos botecos, aquele boteco que tem alma, que tem uma identidade muito própria, né, independente da infraestrutura dele. Você vai ali determinantemente se conectar com a alma daquele dono. Essa eu acho que talvez seja a coisa mais bacana que o Comida consegue trazer e acho que está de pé há quase 25 anos exatamente por isso, porque quando você visita esses estabelecimentos, de alguma maneira você se conecta com a alma daquele cara, da família dele e com as histórias de vida que estão ali por trás dos balcões. Então,
nem posso tomar para mim. Não é a Eulália, não. Acho que o comida, todo mundo que está ali dentro se engaja. A equipe, ela acaba assim, humanizando muito o processo. E esse processo, que é um processo desenhado para escolher os botecos, ele requer uma conexão humana de quem de nós ali do comida está à frente para tentar visitar a cidade e escolher. Histórias de vida, né? Histórias de vida. Histórias de Legal vida. demais, Muito bacana. Paixão na veia. Igual você falou, as pessoas estão perdendo o coração, né? Tipo, muita tecnologia, talvez perdendo o coração. E a Raquel veio, ela falou aqui, né? As pessoas se conectam com o coração. Quem Sem vai dúvida. comprar, às vezes compra pela história. Quem vai Sem continuar dúvida. o negócio do pai, às vezes continua porque o pai conseguiu passar aquele amor pro filho. Exatamente. Né? Exatamente. Então é um negócio interessante. E você tem um número de quanto o Comida de Boteco gira nesse mês que ele funciona? Esse número de mais de 300 milhões foi o número de 2023 e a gente, na verdade, a gente criou alguns KPIs que são os marcadores de performance que a gente precisa medir todo ano para ver se o concurso está entregando, né, para o patrocinador, para o boteco, para o público. Então, um deles é o impacto na cadeia, né, que a gente mede, então, tudo que foi movimentado né, do ponto de vista financeiro nesse meio tempo, incluindo mídia espontânea, o valor dessa mídia. Então, a mídia espontânea é um KPI, o impacto na cadeia é outro KPI. Turismo, né, os turistas através da cédula de votação. Então, assim, foram mais de 150 mil turistas que votaram, fora os que não votaram. Esses a gente mediu pela cédula de votação. Então, isso é um KPI nosso também. E tem os KPIs digitais, né? Hoje a gente não tem como não mensurar, então, o impacto do site, o impacto das redes sociais, que são números também assim absurdos. Tudo isso a gente compõe para medir, e todo ano, terminado um evento, a primeira coisa que a gente faz é levantar esses números. E a gente levanta com pesquisa com os donos de boteco, com os relatórios de mídia espontânea que a gente tem, com algumas pesquisas que a gente faz com as marcas patrocinadoras. Então, sim, é tudo extremamente medido, porque para ficar de pé, né, esse tempo todo, tem que entregar também. E essa entrega precisa ser mensurada. Então, a gente tem um rigor. E vocês movimentam até táxi, Exatamente, Uber. exatamente, o hotel, né? O impacto ele vai na cadeia do turismo como um todo, né? Assim, eu vivi uma experiência já por 2 vezes no Rio de Janeiro que eu fiquei, não acreditei, assim, tinha hora que eu falava, não é possível que isso realmente está acontecendo. Eu peguei um táxi em Santos Dumont para ir para o hotel. E o motorista do táxi, eu não estava com nada, que nem tinha essa tatuagem aqui para falar que ele poderia ter visto alguma coisa. E na hora que eu entrei, ele virou para mim e falou assim: a senhora está chegando num bom momento. Aí me deu um mini guia do Comida de Boteco. Falou: se a senhora quiser visitar os botecos, tem um concurso aqui muito forte. Eu posso te levar, eu levo um monte de grupo e tal. Cara, eu não acreditei. Isso já me aconteceu 2 vezes, assim, espontaneamente. É muito bacana. É muito legal. Já virou história, né? Não só de Belo Horizonte, mas de todo o Brasil. E vocês já fizeram algum evento internacional? Estamos paquerando, digamos assim, para não dizer planejando. Olha aí, gente, das montanhas de Minas Gerais para o mundo. Estamos aí pensando a respeito. Muita alegria de contar essa história aqui no Liderança Entretenimento, porque exatamente fala sobre liderança apaixonada em um ambiente que é para trazer essa paixão de uma forma divertida, saudável, familiar, né? As pessoas vão para o concurso com a família toda, participam, vira um evento, né? Turístico, familiar e hoje social. Então, eu acho que pela primeira vez, a gente conseguiu juntar essa história de liderança do seu sonho, de realização e de uma coisa que tem uma forma da alma, da alegria, de lidar com o público, né? E com todos em volta. Muito bacana, eu estou me sentindo privilegiada de estar com você aqui, ouvir essa história. Muito bacana. E eu queria fazer uma última pergunta. Claro. Eu tenho uma antes da última. Quando você falou do taxista, parece que eu senti a felicidade da mulher de 26 anos que não sabia, tipo assim, o que eu faço agora? Tem essa aqui no curto prazo, tem essa que é o coração, que talvez funcione no longo prazo.
que você falaria para essa mulher de 26 anos que estava ali entre duas opções e que escolheu essa? Olha, para mim, sem hesitação, escolha aonde o seu coração está. Porque se a gente... Isso realmente não é palavras soltas ao vento, não. Mas quando a gente se conecta com o coração, o resto todo vem com muito mais facilidade. A fluidez da coisa acontece. Vem. A fluidez acontece. Então, acho que esse é o ponto. Agora, para conectar com o coração, você precisa se entregar, né? Tem que ter mais profundidade nas coisas para você conseguir enxergar onde seu coração está. Você vai ter um desafio em qualquer coisa que você for fazer. Sem dúvida. E se você está conectado com o coração, você ama aquela coisa, né? Seja um relacionamento, seja um negócio. Quando os problemas surgirem, eles não vão ser tão grandes assim, porque tem algo a mais, né? Talvez se você tivesse escolhido outro trabalho, você ia estar assim, por que eu estou fazendo isso? E qualquer probleminha ia ser um problemão. Exatamente. Olha, o maior de todos os problemas, né, da humanidade foi a pandemia. E a pandemia, para esse setor de entretenimento e bares, quer dizer, eu falo que a comida foi impactada por várias vias, porque ela é entretenimento, em bar, na rua, né? Então, assim, completamente... um tsunami, né, na nossa empresa. E eu te falo que a conexão com a verdade do que é esse projeto e com o amor foi o que nos sustentou. A gente passou ali 2020 inteiro tentando conectar com os donos de bar, pelo menos a cada 3 meses, tentando entender, assim, com foco em nós vamos, aonde der, a gente vai tentar fazer. E aí a gente viu que a gente tinha que remodelar, focar no delivery para tentar ajudar os caras que estavam fazendo delivery, e isso era um desafio, enfim. Foi uma coisa extremamente desafiadora para a humanidade como um todo. Para nós foi muito, muito, muito desafiador, porque realmente é um setor absolutamente devastado pela pandemia. Mais de 30% dos botecos que participariam em 2020 quebraram. E naquele momento a gente entendeu assim, com muita nitidez, que a alma do negócio e estar conectado com o coração daquilo que a gente acredita e que era o propósito do Comida de Boteco faria a gente ficar de pé. E aí eu fiz uma promessa mesmo, que se a gente conseguisse manter o negócio de pé e manter de pé, fizesse a gente conseguir pelo menos assim que 100 botecos não quebrassem, dos que participariam, eu iria tatuar o Comida de Boteco na minha pele. Mas era exatamente essa a minha pergunta. Né? Por que você fez a tatuagem? Qual era o significado? E foi muito bacana, né? A gente está bem conectado aqui. Sim. Com tudo, né? Você colocar esse desafio que foi a pandemia, que a gente às vezes nem quer falar tanto mais dele, sim, né? Sim. Hoje, antes, inclusive, ela falou. Eu falei sobre isso. Eu falei assim, toda hora eu fico falando da pandemia, toda hora eu fico falando, não quero falar sobre isso, eu quero esquecer isso. Mas olha só, eu não te perguntei, estava entre as perguntas que nós selecionamos e você trouxe. É uma dor que existe ainda, né? Na verdade, eu não sabia que tinham quebrado tantos botecos. Muitos botecos. Isso só do comida, mas no Brasil inteiro foi um número absurdo de bares. Eles estão voltando aos poucos? Sim, estão voltando. E assim, a gente sabe o papel muito fundamental que o comida teve ali em 2021 para manter vários de porta aberta. É um segmento que foi acachapado pela pandemia, mas também aconteceu um movimento curioso, algumas pessoas que perderam empregos, montaram botecos. Então, tem uma reascensão aí do setor também. E eu acho que, assim, hoje, Tárcia, falar da pandemia, eu não acho que a gente não deve falar, mas eu acho que a gente já pode começar a olhar do ponto de vista mais positivo, assim, né? Porque, graças a Deus, grande parte de nós sobreviveu a ela, né? E eu acho que tem que ficar uma lição de tudo isso também. Assim, o que importa, o que perdemos, o que ganhamos e o que importa nos momentos de grande dificuldade. Eu acho que o que importa não só nesses momentos, mas o que importa na vida. Na vida, exatamente. Aí eu acho que a gente trouxe a pandemia para as pessoas de todas as idades começar a ter a maturidade de pensar como os 50 mais. Porque para a gente é muito valioso isso. E você ter tido esse ato de coragem, né, de fazer uma tatuagem, para quem não sabia dessa história, eu também não sabia, é um privilégio você fazer parte do Comida de Boteco, você está fazendo parte desse projeto inteiro. Como você já respondeu a pergunta, qual é o futuro, né,
daqui 10 anos? O que você começa já a sonhar ou imaginar? Existe esse sonho? O sonho sempre é conseguir estar de pé, né, e fazer essa renovação que acontece todo ano, de novos botecos entrando, outras pessoas tendo as suas histórias de vida sendo contadas. Daqui a 10 anos, eu vou estar com 62 anos, né? Eu acho que eu não vou conseguir mais assim frequentar tão assiduamente. O fígado já vai estar na fila do transplante, né? Então, eu não sei como é que vai ser essa relação assim com a frequência no boteco. Mas eu acho que esperamos que a gente possa estar de pé, né, fazendo com que essa bandeira dessa cultura de boteco seja no Brasil uma bandeira, de fato, de um momento de comemoração, como é o São João, como é o Carnaval. Então, assim, essa é a expectativa que a gente tem, que a cultura de boteco brasileira seja entendida pelo mundo inteiro como uma ocasião de se visitar o Brasil para conhecer uma comida muito típica, muito específica e muito cheia de identidade. Nossa, já gostava, agora estou apaixonada. Que legal, que bacana. Parabéns, Eulália. Parabéns, muito adorei. obrigada, Parabéns adorei a vocês. bater esse papo com você. Muito bom mesmo. Muito gostoso, um papo assim, cheio de energia, né? Sem e vamos dúvida, estar aí. delícia. O Julinho vai ter que dar um jeito, nós vamos participar desse negócio. Tem alguns. Com certeza. Vamos Bora lá. nós vamos fazer o seguinte, gente, nós vamos pegar Dá para ir em nome... 122, Não, a gente vai pegar o 122. tá vendendo. Olha, O desafio não é pequeno, não. Presta atenção que já está aí o desafio para você. A gente vai pegar o nome de 122, a gente vai sortear aqui, tá bom? Legal. Aí a gente coloca quantos a gente consegue visitar e nós vamos. Legal. Pelo menos uns 10, né? Pelo menos Legal. 10. Uns Pelo menos 10, 10 A gente vai sorteado, viu, gente? Então você fica de olho, porque começa dia 5 de abril até dia 5 de maio. E eu tô achando o máximo, porque dia 1º de abril eu vou estar fazendo 55 anos. Olha, então, olha vai só, comemorar no boteco. 5. Olha só. 5 de abril, 5 de maio. Ó, Partir do dia cabalístico, hein? 5, Ixi. 55. Olha. A gente vai ter que ir em 55. Ah, não, Julinho. não. Vai ter. É o número é esse. 55. Olha, vota aí. Você acha que eu vou em 55? Eu dou conta? Desafio, hein? É um belo Será? desafio, tá? Um belo desafio. Esse é um belo desafio. A gente, professor, a gente divide, assim, você come. Tá, beleza. O Aí barato sim. é esse. Chama os amigos, Chama os aí amigos. vai de bar em bar e cada um vai... Tem que um manter tema, diário. não tem? Eu Todo, lembro. é bienal. Tem ano que tem tema, tem ano que não tem. Esse ano é tema livre. Tema Tema livre. livre. Melhor ainda. Nossa, bacana demais. Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns Adorei. a vocês. Adorei. Também Muito, adorei muito, estar muito aqui. obrigada. Um prazer enorme. Que seja vida longa para esse projeto lindo de vocês. Ó, e mais um dia do Liderança e Entretenimento. Tárcia Gonzalez, Julinho Alves e Eulália Araújo, cofundadora do Comida de Boteco. Muito obrigada, essa mulher de sucesso. Menos torresmo, agora Mais não, coração. Né? Agora é mais torresmo. Mais torresmo com coração. Entendeu? Então é mais torresmo com coração, com alma. Muito bom. Super beijo. Adorei.